Temos aí uma semana cheia de novidades, novidades positivas, negativas. Hoje a gente vai falar sobre essas novidades e o impacto disso aqui no Bitcoin e também nas altcoins. Então, fica comigo até o final para você acompanhar tudo o que pode acontecer para o mercado pro decorrer dessa semana e principalmente no curtíssimo prazo. Vou passar uma análise aqui para vocês, mais voltada a curto prazo também, para você ficar atento aí ao que está acontecendo com o Bitcoin nesse curtíssimo prazo e toda a volatilidade que pode acontecer para o decorrer do dia de hoje e também para o decorrer dos próximos dias aí, tá bom? Então vamos lá, porque tem muita coisa aqui para a gente estar acompanhando. E olha só, já para começar, a gente tem notícia ali positiva com o governo de Hong Kong reconhecendo o Bitcoin e Ethereum como prova de ativos para aplicações de imigração de investimento. Por exemplo, se você quer fazer imigração lá para Hong Kong, você precisa comprovar aplicações e você pode utilizar Bitcoin e Ethereum para fazer essa comprovação, tá? Por que isso é importante? Porque Hong Kong tinha ali uma regulamentação mais estreita, mais apertada para o mercado cripto. E agora a gente está tendo novas aplicações e Hong Kong se aproximando um pouco mais do universo cripto, das criptomoedas, do Bitcoin, fazendo com que a gente tenha mais um mercado para ser explorado para o mercado cripto e com isso a gente vai ter mais liquidez entrando aqui no mercado cripto. Tá? O governo de Hong Kong aprovou o uso, já está aprovado tá? O uso do Bitcoin e Ethereum para aplicações de imigração. Os viajantes podem usar essas moedas como prova de ativos exigidos pelas autoridades. A mudança ocorre após 2 casos bem-sucedidos em que os candidatos da China continental usaram holdings cripto em suas aplicações de residência, ou seja, já está acontecendo, já está aprovado, a China continental se aproximando um pouco mais do universo cripto e trazendo aí a possibilidade de mais um mercado a ser explorado pelas criptomoedas. E a gente fala também de adoção, isso para Estados Unidos também, com 20 estados dos Estados Unidos querendo Bitcoin como reserva estratégica. Já está acontecendo, pessoal, 20 estados já querendo, já correndo atrás para que tenha Bitcoin como sua reserva estratégica, assim como o Donald Trump tem e está caminhando para esse lado também. O interesse pelo Bitcoin cresce rapidamente nos Estados Unidos, com 20 estados, está só começando. Donald Trump entrou aí faz poucos meses e a gente já tem 20 estados dos Estados Unidos avançando projetos para incluir criptomoedas em suas reservas estratégicas. A gente teve ali o Utah já tendo os primeiros passos e o sinal verde para continuar e para criar as suas reservas. Por enquanto é tudo tese, é tudo possibilidade, todo mundo falando de possibilidade de criação, os estados se encaminhando para isso, mas ainda não existe nenhum fato mostrando que isso vai acontecer, de que a gente vai ter essa regulamentação acontecendo de fato para os Estados Unidos, a proximidade dos Estados Unidos para as criptomoedas, isso não aconteceu de fato ainda. É tudo tese, é tudo possibilidade, mas o estado de Utah já saiu na frente, ganhou o sinal verde e pode acontecer já nas próximas semanas ou meses, os estados americanos começando a ter ali as suas reservas e isso indo para vários outros países também como estratégia de preservação e também como reserva estratégica, assim como países têm reserva em ouro. E aqui a gente tem também o Bitcoin subindo 3,5%, enquanto a China contra-ataca a tarifa dos Estados Unidos. A gente teve aí os Estados Unidos impondo taxa para Canadá, México e China. Canadá e México teve ali a negociação, o Donald Trump conseguiu o que ele queria com a imposição da taxa de 25%, uma taxa surreal, fora de contexto, mas na verdade era apenas para chamar México e Canadá para uma negociação, porque no final das contas o interesse do Donald Trump não era nas taxas, mas sim em outras coisas, que já trouxe aqui para você. Agora com a China, porém não teve nenhuma negociação ainda, então a China já contra-atacou sem nenhuma negociação ali com os Estados Unidos e também dos Estados Unidos sem nenhuma negociação com a China. Então a gente está tendo o início de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. Como já falei aqui para você, nenhuma guerra é bom para o mercado financeiro, principalmente o mercado financeiro de renda variável. Mas existe ali a possibilidade de chegar lá na frente, existir uma negociação e também o mercado já precificar tudo isso, tá? Os Estados Unidos impõem ali a sua taxa contra a China em outros produtos, com o contra-ataque da China, a China vai lá e impõe outra taxa, até chegar em um ponto em que o mercado vai se adaptar a isso e já não vai estar mais olhando para essas notícias, assim como aconteceu em todos os outros momentos de guerra ali, Ucrânia e Rússia, e Israel
e Irã, o Hamas. Então a gente teve ali depois a precificação de mercado e o mercado não estava mais olhando para isso. Agora vai acontecer a mesma coisa, mas antes dessa adaptação do mercado, dessa nova realidade, a gente pode ter um pouco mais de volatilidade aí, tá bom? Então a gente vai ficar atento a isso. Depois a gente tem ali o Michael Saylor. Olha o Michael Saylor atacando novamente. Michael Saylor da estratégia, que seria a Strategy, que é a antiga MicroStrategy, agora vai se chamar apenas Strategy, sugere a retomada de compra de Bitcoin na segunda-feira, com um tweet publicado ali por ele. Morte para linhas azuis, viva os pontos verdes, disse a seus 4,1 milhões de seguidores no post, isso lá no ex-antigo Twitter, ou seja, sugerindo que a MicroStrategy pode voltar a comprar Bitcoin de novo, tá? Então a gente tem ali a possibilidade dessa volta de compra de Bitcoin, trazendo mais liquidez para o mercado e isso, consequentemente, é positivo. E olha só, Van Eck prevê quanto a Solana valerá no final do ano. A Van Eck é aquela mesma Van Eck que deu números exorbitantes para outras altcoins, como Atom, que com a possibilidade, com a sugestão de que chegaria a mais de $1.400 por unidade, reduziu para 140, colocando ali os números mais realistas, com agora a possibilidade e a sua sugestão de alvo de Bitcoin a 180, bem próximo do que eu também acredito, que é um número mais real, mais sugestivo do que pode acontecer para esse ciclo, 150, 170, no máximo ali 180, como a própria Van Eck já sugeriu, que pode ser o topo de mercado para Bitcoin. Também acredito nessa tese. E agora a Van Eck passando ali uma previsão de preço para Solana. Lá na frente a gente vai dar uma olhada nas altcoins e eu vou passar análise de Solana aqui para vocês, tá? Eles sugeriram que a Solana pode atingir $520 por unidade até o final desse ano, atingindo uma capitalização de mercado de aproximadamente 250 bilhões de dólares. Totalmente real, tá, pessoal? Existe sim essa possibilidade, porque olha só, Solana atualmente está com 101 bilhão, ou seja, para Solana chegar a $520 por unidade, precisa só de mais 150%. Se o mercado continua a sua tendência de alta, Bitcoin em tendência de alta, maioria das altcoins em tendência de baixa, mas Solana ainda em tendência de alta. Se Solana continua a sua tendência de alta, existe sim a possibilidade de uma valorização de mais 150%, que é totalmente real. Já trouxe uma análise aqui para vocês, falando de potencial de Solana, que poderia chegar ali nos seus $400, $500. Se você quer um altcoin que vai te entregar 150%, 200%, muito bom. Isso você consegue no Solana, mas que isso passa a ser difícil, porque o Solana já está com 100 bilhões de valor de mercado. Para subir 200%, a gente precisa de uma capitalização de mercado de 300 bilhões. Para subir 100, Solana precisa chegar a 200 bilhões em capitalização de mercado. Subindo para 250, totalmente real, a gente está falando de 150% de valorização em capitalização de mercado e também no seu valor unitário, que é diferente, tá? O valor unitário não é o valor do token, é o preço. O preço do ativo, o preço do token por unidade é $200, pode chegar a 520. O valor desse projeto como um todo, quando a gente abrange todo o projeto, está em 101 bilhão, pode chegar ali aproximadamente 250 bilhões, entregando 150%. Para quem tem Solana desde lá de 20, 30, $40, está segurando, ainda consegue explorar mais no Solana, ainda consegue extrair mais, porém você precisa já começar a pensar em realização. Já falei aqui para você, está lucrando muito em alguma altcoin? Tira um pouco, vai colocando dinheiro em caixa, vai se preparando aí já para começar a fazer as suas realizações, tá bom? Vindo aqui para o gráfico, principalmente de Bitcoin, com toda essa volatilidade do Bitcoin hoje a gente teve uma volatilidade bem interessante no Bitcoin. Hoje o Bitcoin chegou lá em cima, olha só, 98 mil dólares e 400 e voltando para casa dos 97. Já passei aqui para vocês a minha percepção e a minha visão do que aconteceu na semana passada. Na semana passada, eu tinha comentado aqui com você que durante o dia, durante a manhã, o Bitcoin amanhecia em alta, valorização, as altcoins acompanhando o Bitcoin. Só que quando começava ali o finalzinho da tarde, início da noite, a gente tinha o Bitcoin devolvendo. Até o fechamento, o Bitcoin e as altcoins fechavam no negativo. A gente teve uns 6, 7 dias basicamente operando dessa forma. Hoje está acontecendo a mesma coisa que aconteceu na semana passada. O Bitcoin amanheceu em valorização, chegou em 98, mas já está voltando. Então, muito cuidado aí com o Bitcoin e com operações nas altcoins para o dia de hoje. Tá? A mesma coisa que aconteceu nas semanas
passadas e na semana passada, inclusive, principalmente, está acontecendo já hoje, inclusive com muitas notícias aí para mercado para sair também, tá? Então a gente vai ter muita atenção aqui com o Bitcoin, principalmente com essas formações aqui. Olha só, Bitcoin amanhece em alta, chega no final do dia, fecha no vermelho. Amanhece em alta, subindo lá para 98, volta fechando vermelho, sobe, chega muito próximo de 100 mil dólares por unidade, volta fechando vermelho. Isso aconteceu em diversos dias na semana passada. Então essa semana a gente vai ficar atento e muito cuidado por conta disso daqui, ó. 1, 2, 3, 4 dias de fechamento neutro, mostrando que a gente não tem intenção compradora, a gente não tem muito potencial de valorização para curtíssimo prazo, para os fechamentos nos gráficos diários, isso curtíssimo prazo, tá? Com fechamento em doji, isso daqui se chama doji, tá, pessoal? E um doji geralmente mostra que a gente não tem tanto interesse, muitas pessoas negociando ou interessadas em negociar o ativo. Então, a gente tem incerteza. Se a gente tem incerteza, essa incerteza pode ser convertida em medo ou em euforia, tá? A gente sai de 8 a 80 muito rápido quando a gente tem isso acontecendo. Então, qualquer noticiazinha negativa que sair agora pode gerar medo e pânico, queda para mercado. Se a gente tem acontecimentos positivos, a gente pode ter euforia. Então, a gente sai de 8 a 80 muito rápido quando isso daqui acontece, tá? Quando isso acontece, a gente pode interpretar da seguinte forma: preço está se comprimindo, poucas pessoas negociando, porque psicologicamente as pessoas estão esperando algum fato acontecer para que comece a negociar, ou na ponta vendedora realizando, ou na ponta compradora comprando cada vez mais, elevando o preço. Então, se nesse momento existir um interesse comprador através de algum aspecto positivo que aconteça no mercado, a gente vai ter uma grande compra nesse momento, porque essas pessoas estavam esperando para fazer essas compras. Agora, acontecimentos negativos vai acarretar em diversas vendas, porque quem tinha interesse, estava segurando ali para fazer as suas compras, não vai comprar mais. Agora, quem queria vender, vai fazer as suas vendas, então a gente vai ter uma queda bem rápida. E por isso que nesse momento vamos ter um pouco mais de cautela em Bitcoin e vamos esperar o Bitcoin sair desse marasmo, sair de toda essa região aqui, olha só. Toda essa região aqui é uma região que a gente pode até considerar como uma região de no trade zone. O que seria? Uma região, uma zona onde a gente não opera. A gente não faz negociação porque é uma região de indecisão e mercado vai tomar a direção a partir do momento que sair de região que é considerada uma região de lateralização por indecisão de mercado. Tá? Então, se a gente tiver o Bitcoin rompendo os 100 mil, muito bom. Alvo para Bitcoin 106, agora perdeu aqui 95, infelizmente Bitcoin 91, vamos ficar atentos a isso e por esse motivo que vamos ter cautela para Bitcoin para o decorrer dessa semana. Tá? Agora quando a gente vai lá para as altcoins, olha só, dominância Bitcoin.d, lembra lá da tese da análise da semana passada? Mesma coisa continua, tá? Precisamos de Bitcoin perdendo 61, enquanto está acima, cautela, muita cautela para altcoin. Porque enquanto ele estiver acima de resistência, existe a possibilidade de uma pernada até lá em cima em 64. Se isso acontece, pessoal, as altcoins vão cair muito. Mesmo que Bitcoin esteja subindo 1%, 0,5%, as altcoins vai cair mesmo assim, porque é uma valorização de dominância muito grande. E a característica aqui de uma grande valorização de dominância, Bitcoin neutro ou subindo 0,5%, 1%, é que as pessoas estão saindo de altcoin. Por isso que a queda para a dominância da altcoin caiu muito enquanto a dominância do Bitcoin sobe e essas pessoas estão migrando uma pequena parte das altcoins para Bitcoin, ou seja, Bitcoin continua predominante no mercado. Vamos ter cautela aqui com a dominância acima de 61. Enquanto estiver acima de 61, muito cuidado, tá bom? Altcoins como Ethereum, olha só o que está acontecendo com Ethereum. Ethereum formando aquilo que eu tinha mostrado para você, tá? A possibilidade de um bear trap, mas vamos ter cuidado porque enquanto estiver nessa região aqui, ó, muito risco, tá? Porque pode perder e se perder é queda lá até 2.200. Precisa estar acima dessa região de resistência para que a gente tenha ali um pouco mais de clareza do que vai acontecer a partir desse rompimento de 2.800. Veja que é uma resistência. Tocou 3 dias, 1, 2, 3 dias e não conseguiu romper depois do rompimento para baixo. Então a gente precisa desse rompimento para que a gente tenha ali o preço do Ethereum indo em direção à próxima resistência que está aqui em 3 mil dólares por unidade,
e aí sim a gente tem a continuação desse padrão, que seria o rompimento lá na frente e próximo alvo em 4 mil dólares. Enquanto estiver abaixo de 2.800, diminuímos a possibilidade de continuação até 4 mil dólares. Agora, olha só, Polkadot também na mesma formação, também na mesma possibilidade. A gente precisa esperar aqui para fazer um tradezinho. Ah, Luiz, eu quero fazer um trade em um altcoin. Dá para fazer um trade em Polkadot? Dá sim, porém precisa esperar a mesma formação ali do Ethereum. Ele pode continuar até mesmo vindo aqui, ó, ficar lateral até chegar lá no mês de março, início do mês de março, final do mês de fevereiro, e romper só lá na frente, ficar o mês todo lateral e romper só lá na frente. Pós-rompimento, existe sim a possibilidade do Polkadot subir a 11 dólares. Depois a gente tem diversas outras altcoins. Olha o Solana que tinha comentado com vocês. O Solana está em uma formação bem interessante, tá? Solana está formando aqui um canal. Esse canal segurou o preço do Solana tanto em topo quanto em fundo. Veja que mais uma vez o Solana está segurando aqui nesse fundo, que agora está em 188, 189, e após o rompimento dessa resistência, a mesma coisa lá para que está acontecendo no Ethereum, que está acontecendo no Polkadot, tá? Sendo segurado em uma resistência de curtíssimo prazo. Após rompimento de resistência de curtíssimo prazo, o Solana, atenção para o Solana, tá? O Solana pode vir bem rápido aqui para essa região de 2.570, que vai ser a próxima região de resistência. Rompendo região de resistência, próximo alvo está lá em cima em 300 dólares para Solana. Luiz, mas você falou que Solana vai para 500 dólares. Existe sim a possibilidade de continuar subindo se conseguir romper esse canal para cima. Rompendo esse canal para cima, 300, aí sim alvo 400, depois 500 dólares por unidade, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para você, tá? Para o vídeo não ficar mais longo, amanhã estou de volta, trazendo mais novidades, trazendo mais análises, principalmente de altcoin para você. Se fez sentido o vídeo, deixa o like e se inscreve, porque eu estou aqui todos os dias para trazer vídeos assim para você, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!